que a gente faz, né, é para atrair vocês, porque o mais importante é isso, é a adoração, esse momento com Deus, a palavra que a gente vai aprender um pouquinho. Então, vou ler um texto breve, né, a gente vai trazer uma reflexão, mas nós teremos, né, as perguntas e as respostas, vamos interagir aí pelo chat, depois você pode mandar a pergunta aí para Dani. Vou mostrar o sorteio, o ganhador, né, para quem não sabe, vamos mostrar o vídeo da gente da brincadeira. Mas isso é meio que uma santa armadilha para atrair a presença de vocês, né? É uma santa armadilha, né? É a forma... aprendi com meu pai, né? Atrair com cordas de amor. É uma maneira de atrair, né? Mas o mais importante é isso, é a adoração, é a palavra que nós vamos ver aqui. Um breve texto da parte de Deus. E eu quero que quem tiver com Bíblia, se você não tiver, ou tiver no celular, abra aí em Lucas capítulo 22. Essa noite maravilhosa, saudade de vocês nas próximas redes. Vamos continuar fazendo lives assim espontaneamente, mas redes oficiais nós já podemos nas próximas estarmos juntos. Dani vai estar lá, né? Vai ser uma bênção, ou eu, né? Um dos dois, né? E vamos nos reunir pessoalmente. Mas essa noite é uma noite especial, né? Que estamos passando esse final de pandemia, de tudo que está acontecendo. E é bom que a gente esteja em casa, você na sua casa, a gente aqui, para mostrar esse momento, né? Que não é porque a gente está em casa que a gente vai se afastar do Evangelho, ou de Deus, ou dos nossos irmãos. O tema, inclusive, da rede é conectados. Conectados com Deus e com os nossos irmãos. Então, nós estamos conectados, meu irmão. Primeiro com Deus. Você imagina uma cruz. Na parte vertical, seria vertical, conectados com Deus. E na horizontal, com os meus irmãos. Estamos conectados. Não só assim... de uma maneira digital, mas de uma maneira espiritual, né? E eu quero ler para vocês Lucas, capítulo 22, verso 33, que diz assim, verso 33 do capítulo 22 de Lucas. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto contigo até a prisão e a morte. Repetir. Capítulo 22, verso 33 de Lucas. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Senhor, essa é a tua palavra. Sobre ela, Senhor, nós nos debruçamos. Queremos, Senhor, aprender do Senhor nessa noite. Queremos, Senhor, aprender e transmitir algum aprendizado, Pai. Mas para isso, Senhor, não adianta nada o meu entendimento, ou o que eu sei, ou o que eu aprendi, se não for o Teu Espírito que nos ajude. Então que o Teu Espírito nos ajude, que o Teu Espírito nos revele, que essa breve reflexão seja cheia de conhecimento de Deus, não do conhecimento de Marlon. Por isso eu me anulo, eu mato o meu eu, minha carne, e eu quero que Tu vivas em mim, Senhor, em nós. Abençoa, em nome de Jesus. Queridos, nós trazemos aqui, trouxemos uma reflexão. Quando Jesus estava próximo para ir para o Getsemane, é um texto bem conhecido. Quem foi que disse? Quem foi que falou isso? Esse texto que eu acabei de citar. Quem foi que disse isso para Jesus? Foi Pedro. Pedro, naquele momento, estava um momento crucial na vida de Jesus, um momento crucial no Evangelho, na história do Evangelho, onde o Senhor Jesus iria ser crucificado. O Senhor Jesus estava para ser moído, como foi profetizado por Isaías. Naquele tempo havia uma mudança. Você imagina Pedro, você imagina os discípulos que passaram todo o tempo ali com Jesus. Jesus chamou Pedro quando ele estava pescando. Jesus chamou cada discípulo quando eles estavam trabalhando. Jesus chamou cada um: venha, vou fazer vocês pescadores de homens, vou fazer você, Pedro, pescador de homem. E viveram toda aquela maravilhosa história. Imagine Pedro, Tiago, João vendo o Senhor transfigurar no monte. Imagine os discípulos vendo toda aquela história do multiplicar dos pães, do multiplicar dos peixes. Imagine tudo aquilo que aconteceu naquele momento, naquela época, há 2020 anos atrás. Imagine todo aquele cenário, o Senhor Jesus fazendo um milagre, curando enfermos, os discípulos ali vendo, os discípulos aprendendo. Sabe, tantas coisas que aconteceram, tirando moeda da boca de peixe,
tantos milagres, tantas coisas legais, tantas coisas que o Senhor Jesus ensinou com aquele jeito humilde, com aquele jeito didático, com aquele jeito que só Ele tinha, não é? Através de parábolas, quantas histórias maravilhosas. Os discípulos, e dentre eles Pedro, estava ali vivendo com Jesus. Quantas coisas ele podia contar, quantas coisas ele podia dizer de Jesus, quantas coisas ele viveu com Jesus. Não só ele, como todos os discípulos. Quantas aventuras, vamos assim dizer. Sim, por que não aventuras? Viver com Jesus é uma aventura maravilhosa, nessa odisseia terrena. E você pode imaginar aí, meu irmão, tantas coisas, das quais eu talvez não tenha citado aqui, mas que os discípulos, dentre eles Pedro, viveu ali naquela época. Coisas maravilhosas, milagres. Imagine você ver um morto ressuscitar. Ah, meu Deus. Imagine você ver tudo que ele viu, tudo que ele contemplou. Mas chegou um momento difícil, chegou um momento que Jesus estava para ser crucificado. Chegou um momento diferente, um momento que nunca tinha acontecido, porque até então, querendo ou não, Jesus era como um herói físico. Apesar que ele sempre foi um herói físico e sempre será um herói espiritual. Mas naquele momento, naquele contexto social, Jesus era um herói, um verdadeiro herói, um herói que estava ali. Um herói de verdade, o herói dos heróis. Você imagina os discípulos ali perto dele. E aquele herói passou por um momento que ele ia ser entregue à morte. Passou por um momento difícil, passou por um momento, uma situação da qual os discípulos talvez ouviram falar que iria acontecer. Talvez os discípulos realmente falaram, mas como muitos de nós, às vezes a gente não crê em tudo que Jesus fala. E misericórdia por isso. Talvez os discípulos, como o Judas, né, como a gente bem conhece, Judas já achava que Jesus poderia saltar da cruz e tomar o reino terreno, né? Então talvez os discípulos passavam isso pela cabeça dele, que Jesus não vai ser crucificado, não vai ser bem assim. Olha ele fazendo milagre, como é que pode um profeta desse, como nunca houve igual? Talvez ele pensava isso ali no coração em algum momento. Talvez Pedro pensasse, talvez os outros pensassem, não, ele não vai morrer, ou ele não vai acontecer isso, não vai acontecer dessa tribulação. Mas chegou um momento que realmente eles começaram a perceber aquilo que talvez até alguns tenham duvidado. Realmente ele vai morrer. Realmente vai acontecer algo. Realmente vai acontecer algo difícil. Realmente vai acontecer algo que nem todos estão preparados. E a palavra do Senhor fala que esse momento chegou ali. De repente teve aquela santa ceia na qual Jesus começou a explicar algumas coisas, que ele ia morrer, que havia um traidor. Começou a explicar certas situações que iriam acontecer. E ali ele lavou os pés de alguns, de todos na verdade, lavou os pés. E ele disse, eu vou morrer, vou ressuscitar, mas era muito complicado. Porque começou naquele momento a haver uma perseguição, começou a ter um momento de virada. Todo esse momento que eu falei de Jesus herói, Jesus curando, Jesus fazendo, Jesus multiplicando, talvez ali eles sentiram falta daquele Jesus. Talvez ali eles ficaram, perplexos por não saber mais o que fazer, porque Jesus até então resolvia tudo, Jesus fazia tudo, Jesus resolvia todos os problemas, Jesus fazia e acontecia, mas chegou um momento que ele iria morrer, e agora? Isso implica a perseguição dos religiosos, implica um momento de virada, um momento de tribulação. E chegou um momento que Jesus estava comentando isso, e que ele disse que haveria um traidor, e que nem todos estariam com ele. E ele, antes desse texto, ele fala para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu,
Quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Isso escandalizou Pedro. Como eu estou seguindo o Senhor, eu sou talvez aqui o mais impetuoso, que está disposto a tudo, que está disposto a fazer acontecer. E ele fala o texto que nós começamos lendo: eu estou pronto para te seguir até a morte. Foi isso que Pedro falou. Eu quero que vocês se atentem a isso. Eu estou pronto para ir até a morte. Foi isso que Pedro afirmou do coração dele, afirmou para Jesus. Mas sendo que Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, e Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Logo em seguida, o Senhor Jesus vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E isso acho que explodiu, sabe, na cabeça de Pedro. Como eu vou negar? Eu, Pedro? Eu não vou negar. Jamais eu vou negar o mestre. Como é que eu vou negar o mestre? Ele é o meu mestre. Eu vi tudo. Tudo que aconteceu, eu estava junto, eu estava lá. Eu estou disposto, eu sou um guerreiro. Eu sou destemido, eu sou intrépido. Eu sou submisso ao Senhor Jesus. Sabe, eu não vou. Mas acontece que Jesus falou isso para ele. E sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem, muitas vezes pensa uma coisa, muitas vezes planeja uma coisa, mas se você não pedir graça a Deus, se você não pedir discernimento, se você não aceitar a sua humanidade, as suas fraquezas, se você não estiver disposto a pedir perdão, a dizer eu sou fraco muitas vezes em muitas áreas, sabe, eu não sou tão top, eu não sou tão bambambam, eu não sou tão isso aí. Talvez se Pedro dissesse isso naquele momento, talvez ele tivesse outra história. Mas muitas vezes a gente acha que a gente vai até o final, muitas vezes a gente acha que a gente vai até o final conseguir, porque a gente aprendeu desde pequeno na igreja, a gente aprende com o apóstolo, a gente aprende com o pastor Adilson, a gente fez tanto seminário, tanto congresso, e a gente não admite nossa fraqueza, a gente não admite que nós precisamos do Espírito Santo. Pedro estava assim nessa situação. Pedro estava pensando que ele não ia negar, Pedro estava pensando que não, como é que eu vou negar? Eu sou Pedro. Talvez você esteja pensando assim nessa hora. E talvez você descubra uma coisa que Pedro descobriu, quase que sem acreditar no que estava acontecendo. Sabe, meus amados? Talvez você descubra hoje, e eu digo isso com muito temor e tremor, talvez você descubra hoje que você já tenha talvez até negado a Jesus. Talvez você descubra nesse exato momento que o Espírito Santo te revele que você talvez já tenha até negado a Ele. E chegou um momento que a perseguição chegou, sabe, um momento de virada, um momento de tribulação. Chegou aquele momento que Jesus já estava sendo levado e começaram a conhecer Pedro como um seguidor de Jesus. Disseram: olha ele ali, olha ele. E naquele momento de tribulação, Jesus não estava ali como um herói mais, Jesus não estava ali fazendo tudo o que ele fazia, Jesus não estava ali mais curando, mais transformando, mais restaurando, e Pedro tinha que ser homem, vamos dizer ali, ser homem ali naquele momento, ele, Deus e a fé dele, e o Deus que ele acreditou. Mas sabe o que é que Pedro falou? Esse Pedro, que eu já fiz a alegoria dele aqui, ele disse: não conheço esse homem. Eu não conheço esse homem que vocês estão falando, não. E a verdade, a gente bem conhece a história que isso se repetiu mais 2 vezes. Pedro negou 3 vezes como o Senhor Jesus tinha falado. E o galo cantou. E quando o galo cantou, ele caiu em si, é verdade. É verdade que eu não era tão bambambam, é verdade que eu não era tão top, é verdade que eu não era tão assim como eu pensava. É verdade que eu não tenho tanto entendimento, é verdade que eu não sou tão forte, que eu não tenho nenhuma fraqueza. Isso é verdade que Jesus falou e eu neguei. Ele negou, meus irmãos. Eu quero... Sei que é um culto jovem, né? Por isso eu trouxe aqui. E uma parte dessa palavra, eu recebi essa palavra, uma parte dela quando eu estava lendo a Bíblia em ação. Eu não sei se é possível, Laizinha ou Dani, mostrar ali na câmera, ali, naquela ali. Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Esse quadro aqui, ó, Feninha. Pode olhar ali na televisão. Esse quadro aqui, coloca um pouco perto. Eu estava lendo essa Bíblia com a minha filha. Vamos ver se eu consigo mostrar.
Olha aqui, você pode ver ali Pedro, um quadro do meio. Aproxima mais um pouquinho, filha. Pode aproximar mais um pouquinho. Desce mais. Isso. Sobe mais um pouquinho de nada. Isso. Agora mais pra esquerda ou direita? Pro outro lado. Pro outro lado. Mais um pouquinho pro outro lado. Não, pro outro. Isso aí. Veja ali nessa Bíblia em ação, a Bíblia é bem legal que a gente lê. Ele está chorando ali, Pedro, ele está chorando com a mão na cabeça. Tá vendo? Eu queria só mostrar isso para vocês, para ficar um pouco mais interativo. Pode vir, filha. Obrigado, minha assistente. E Pedro botou a mão na cabeça e Pedro, a palavra fala que Pedro chorou amargamente. Você vê ali o desenho de Pedro chorando. Meu Deus, eu neguei a Jesus. É verdade que eu não era tão forte. Meus queridos, nós estamos passando por uma época, não exatamente o que aconteceu com Jesus, mas estamos passando por uma época similar, uma época semelhante. Uma época na qual estávamos indo para a igreja, estávamos indo cultuar o Senhor com os nossos irmãos. Aleluia, glória a Deus, aquele fogo, aquela coisa de um estando perto do outro. Mas chegou um momento agora de tribulação, um momento no qual nós estamos em casa. Estamos talvez com tanto tempo, não é? Para se entregar a Deus, para estar em comunhão com Deus, para estar conectado com Deus e com os nossos irmãos, mas talvez você se desconectou tanto de Deus como do seu irmão. Talvez você se desconectou de tudo, você só se conectou com o Netflix, com as redes sociais. Não estou dizendo que o Netflix em si é problema, é até pecado você não se divertir num momento como esse. Bom deixar a ressalva. Mas talvez você se conectou demais com tudo, menos com Deus. Talvez você se conectou com tanta coisa, menos com Deus e menos com seus irmãos, menos com o seu líder de célula, menos com o seu pastor, menos com o seu líder de rede. Talvez você se conectou com tantas coisas, sabe? E talvez você tenha se achado tão bom, tão top que não ia se desviar. Talvez você achou que não ia acontecer nada. Não, nessa época de tribulação, assim como Pedro, nessa época de problema, nessa época de dificuldade, eu estou aqui em casa, eu estou aqui, mas eu estou bem, eu vou orar, vai dar tudo certo. Eu não preciso assim, talvez me edificar tanto, eu não preciso estar na igreja, talvez eu não preciso mostrar minhas fraquezas, entender que eu sou fraco, eu sou pequenino. Talvez eu não precise me conectar nos cultos, talvez eu não precise me conectar nas lives da igreja, do pastor, talvez eu não precise me conectar com o meu líder de rede, com o meu líder de célula. Eu vou aqui, sabe, sozinho eu vou vencer. Mas sabe uma coisa, olhando bem dentro do teu coração, talvez esteja alguém aqui que está exatamente como Pedro agora. E talvez você descubra isso hoje, porque o Espírito Santo está revelando no seu coração. Talvez você descobriu nesse exato momento, e eu digo isso, meu irmão, como há muito amor à sua vida. Talvez você descobriu, você achou que ia dar tudo certo, você achou que ia orar, que ia jejuar, você achou que ia, sabe, estar em comunhão com Deus, mas você descobriu agora que você é fraco. Você descobriu agora que você não está. Talvez você, não precisa você dizer, Jesus, eu te nego. Não é isso. Basta você se desconectar, meu irmão. Basta você se desconectar e não tá nem aí para nada, não tá nem aí para Deus, não tá nem aí para os seus irmãos. Não deu satisfação, Marla, meus irmãos. Procure ver na palavra se isso converge com a palavra. Marla, não preciso congregar, eu não preciso estar junto, eu não preciso estar, sabe, demonstrando o meu amor para com os meus irmãos. Eu não preciso disso aí. Vá ler na palavra, se isso é verdade. E talvez você esteja descobrindo hoje, meu irmão, que você talvez até negou Jesus. Talvez você até negou implicitamente, subjetivamente, inconscientemente. Talvez você negou Jesus. Talvez você descobriu agora que você negou Ele. Você não está mais em comunhão com Ele. Eu sinto que tem pessoas assim. Ou que está olhando agora, ou que vai assistir depois. Tem várias formas de você negligenciar. Sabe, Luiz Hermínio fala que abandonar Deus, apostatar, não é deixar simplesmente o evangelho, é deixar o propósito, meu irmão. Apostatar. Talvez você tenha apostatado, você até talvez esteja lendo a Bíblia, talvez esteja até, né, fazendo algo, mas você intimamente, espiritualmente, você se desligou, você desconectou, seus irmãos se desconectou de Deus. Talvez você se desconectou.
Ou talvez você saiu do seu propósito. Apostatar é sair do propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você ia num propósito, você estava caminhando num propósito, e você deixou, você fez que nem Pedro. Sabe? E Pedro, quando ele viu, eu acho que foi uma surpresa até para ele. Meu Deus, realmente, eu neguei, eu não sabia. Jesus falou, Jesus me exortou, Jesus me disse, eu nem acreditei naquilo que Jesus falou. Mas é verdade. Sabe, irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que isso é verdade. Se você não entender, você vai continuar apóstata, você vai continuar distante, você vai continuar desconectado. Eu vou continuar orando por você. Mas se você entende que você é fraco, que você talvez aí se apostatou, que você se afastou, talvez você não se afastou totalmente, mas você se afastou em parte, você se afastou um pouco, você está mais distante dos seus irmãos, você está mais distante de Deus, ou você se afastou do seu propósito em Deus, você apostatou do seu propósito, daquilo que Deus lhe chamou. Eu quero te dizer uma boa nova, meu irmão. O Senhor Jesus, ele não vai te abandonar por causa disso. O Senhor Jesus sabia disso que ia acontecer. E ele sabia também lá na frente, como nós bem sabemos no final dessa linda história, meu irmão, que Jesus foi lá, quando Pedro estava lá, desacreditado de si mesmo. Talvez também você esteja desacreditado de você mesmo. Eu descobri agora, ou não, Marlon, eu já descobri, já fazem uns dias que eu deixei, que eu apostatei, que eu deixei as coisas de Deus. Ou estou descobrindo agora, se eu entrei para dentro de mim agora, o Espírito Santo me mostrou que eu apostatei. Por mais que eu achava que eu era top, por mais que eu achava que eu ia conseguir, por mais que eu achava que eu ia me manter, algum motivo, sabe? Às vezes um namoro, às vezes uma rede social, às vezes tudo que o inimigo tem para a juventude de hoje em dia, que o leque é grande. Não adianta eu falar aqui que vocês sabem. Talvez isso te distanciou de Deus, te distanciou do seu propósito em Deus. Mas sabe, o Senhor Jesus, ele vai até onde você está nessa hora. Mesmo que você esteja desacreditado de você, o Senhor Jesus, ele vai até onde você está nessa hora. O Senhor Jesus, ele vai até você, assim como ele foi para Pedro, e te pergunta: você me ama? Você me ama? É tanto que isso é o propósito, que apostatar é o propósito, E Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. A próxima pergunta veja que a próxima pergunta é o propósito. A próxima pergunta é o propósito, que muitas vezes a gente abandona. E Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Veja, se você me ama, Pedro, esse é o propósito. Foi isso que você se afastou, foi isso que você se apostatou. Por isso que o Luiz Hermínio bem fala que apostatar é deixar o propósito. E o Senhor Jesus, ele pergunta mais uma vez, e as 3 vezes. Pedro responde: sim, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor Jesus, nas 3 vezes: então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Volta para o teu propósito, volta para onde eu te chamei, volta para o teu lugar, volta para aquilo que você foi designado por mim desde a eternidade para fazer, ser pescador de homens. Meu irmão, o que foi que o Senhor Jesus te designou para fazer? O Senhor Jesus te designou para amar as pessoas. O Senhor Jesus te designou para pregar. O Senhor Jesus te designou para curar. O Senhor Jesus te designou para contribuir financeiramente para o reino. O Senhor Jesus te designou para algo, meu irmão. E o Espírito me diz que muitos têm deixado o propósito, muitos têm se apostatado, se afastado do propósito, se afastado do Senhor Jesus, negado a Ele, negado o seu propósito. Mas o Senhor Jesus, Ele te chama agora, nesse exato momento, Ele te chama: meu irmão, volta para o seu propósito, volta. Talvez o seu propósito seja estar conectado intimamente com Deus, com os irmãos. Você é uma bênção na igreja, você sabe ligar o amor entre os irmãos. Talvez você tenha a unção de unidade, de fazer as pessoas chegarem junto. Eu não sei o que é, mas muitas coisas, muitos dons, eu sei que muitos têm apostatado, muitos têm deixado o propósito. E o Senhor Jesus, Ele te diz nessa hora, meu irmão, Ele me diz nessa hora: tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Volta para o teu propósito, volta para aquilo que eu te chamei para fazer, volta agora mesmo. Você me negou, você nem imaginou, você talvez na sua fraqueza, na sua soberba, você não imaginou que você ia fazer isso, que você ia chegar nesse ponto, mas você chegou.
E o Senhor Jesus, Ele te diz: tu me amas, sai desse lugar de apostasia, de abandono de propósito, de abandono de amor, de abandono dos irmãos, de abandonos da minha presença, e volta para o teu propósito. Por isso, meu irmão, e eu já quero terminar aqui e dizer: se você está afastado do propósito de Deus, ou se você está afastado do Senhor Jesus, volta agora. Você pode dizer no chat aí, Dani está vendo aqui, a gente vai orar e vai finalizar e vai para as perguntas, um momento bem legal. Mas antes disso, meu irmão, o objetivo principal dessas perguntas, dessas brincadeiras que a gente vai fazer, não é isso em si, porque eu quero que você saiba que o Senhor Jesus te ama, e Ele quer que você volte para o seu propósito, Ele quer que você volte para o princípio, Ele quer que você volte para Ele, Ele quer que você volte, você abandone a apostasia, que você não abandone o seu propósito. Se você quer voltar para o seu propósito, diga aí: eu quero voltar para o meu propósito, Marlon. Pode dizer aí no chat, confessa para todo mundo. Se você quer voltar para o seu propósito, você diz: eu quero. Você confessa, meu irmão. Quem confessa, meu irmão, alcança a misericórdia. Confessar a sua fraqueza, isso não é uma desonra, isso é uma virtude. Se você quer voltar para o propósito, você entende que talvez você tenha deixado o propósito, coloca aí no chat: eu quero voltar para o propósito. Se você quer voltar para Jesus nessa hora, coloca aí no chat: eu quero voltar para Jesus. Eu neguei Jesus, talvez eu tenha descoberto agora que eu neguei Jesus, mas eu quero voltar, eu quero confessar publicamente, eu quero confessar aqui para os meus irmãos, não tenha vergonha. Eu quero voltar para Jesus. Coloca aí se você nunca aceitou Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você coloca aí: eu quero aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Coloca aí que a gente vai orar por você. Se chegar, Dani vai me dizer, e nós vamos orar. Nós vamos orar. Demora mais ou menos 15, 20, 30 segundos para o que eu estou falando vocês alcançarem, mas a gente está olhando aqui o chat. Você coloca: eu quero voltar para o meu propósito, Marlon. Ou eu quero voltar para Jesus, eu abandonei Jesus. Ou eu quero aceitar Jesus a primeira vez. Coloca aí, porque vai ter festa no céu, meu irmão. E o Senhor Jesus, Ele te encoraja nessa hora. O Senhor Jesus, Ele te capacita. O Senhor Jesus, Ele te enche do Espírito Santo e me enche do Espírito Santo. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Você pode dizendo, você pode colocar aí no chat, você pode colocar para a gente depois, mas você pode colocar no chat também, porque isso edifica a igreja, isso confirma com a igreja, isso confirma com os irmãos, o Espírito Santo fazendo a obra. E nós vamos orar nessa hora. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor, para todo jovem, adulto, ancião ou criança que estiver assistindo ou que vai assistir essa transmissão, que apostatou, Senhor, que deixou o propósito, que deixou o princípio, que te abandonou, Pai, mesmo pensando que não ia, numa época de dificuldade, assim como nós vimos nessa tua palavra, numa época de tribulação, na qual Pedro pensava que não ia te deixar, mas ele te deixou. Quando ele deu por si, ele já tinha deixado. Nessa época de tribulação, muitos têm te deixado, Senhor Jesus, muitos têm abandonados, mas essa é uma noite de retorno, essa é uma noite de volta para Ti, essa é uma noite de volta para o princípio, que nós vamos voltar de volta para o propósito, estar em comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, estar de volta no propósito no qual o Senhor designou para nós fazermos. Eu abençoo a cada vida, eu edifico a cada vida. Eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo vá em cada coração, ainda aqueles que não falarão, ainda aqueles que não confessarão, que o Teu Espírito Santo conforte, que o Teu Espírito Santo renove, que o Teu Espírito Santo traga de novo para o propósito. E eu profetizo que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e essa pessoa vai voltar, não importa se ela é da INSEGEC, não importa se ela é de outra igreja, não importa se ela não é crente, não importa se ela foi crente há 10 anos, está desviada, não importa, a glória da segunda casa será maior. E o Espírito Santo vai usar essa pessoa de uma forma maior, de uma forma mais poderosa, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo a cada vida que volta para Ti. Eu abençoo a cada vida que reconhece que saiu do propósito e retorna para o propósito. Eu abençoo a cada vida, Senhor, que Te aceita pela primeira vez, que retorna para os Teus caminhos. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus.
Amém? Amém? Essa é a reflexão, meus irmãos, que eu quero trazer para você nessa noite. Que você encontre edificação em Deus, não em mim, que eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um canal. Mas que você encontre edificação nessa palavra, que você encontre edificação em Deus, que você encontre edificação nessa transmissão, que você busque na sua igreja comunhão com seus irmãos a partir de agora. Vá correndo. Diga: meu irmão, eu te amo, meu pastor, eu te amo. Diga para o seu pastor, diga para o seu líder de célula, sua igreja em célula. Sabe, se conecte primeiro com Deus, depois com seus irmãos, porque é isso que Deus quer de você.